Pronto. Pronto. Então, a gente pode começar agora a comunicação de número 6, da 19ª Jornada de História Antiga, terceira jornada virtual internacional de História Antiga e Medieval da UERJ, Religião, Conectividade e Conflitos no Mediterrâneo Antigo. Eu sou a coordenadora da mesa, Camila Alves Jordã, pós-doutoranda pelo PPGH da UERJ. Tem uma organização aqui, segundo o caderno de resumos, mas por questões necessárias de vida, eu vou trocar um pouquinho a ordem, e a primeira pessoa a falar é a Juliana Magalhães dos Santos, pós-doutoranda em Arqueologia pelo MAI, da USP, que vai apresentar a comunicação O que não tem duas partes, na verdade existe. Androginia e erotismo na produção iconográfica da Magna Grécia no IV século a.C. Juliana, a fala é sua, 15 minutos, hein, gente? Oi, boa tarde a todos. Bem, antes de começar a falar, gostaria de agradecer a Camila e a todos os presentes e avisar que o nome da apresentação mudou um pouquinho. Eu não sei se eu posso apresentar PPT, Camila. Pode sim, enfim, Ju. pode. Compartilhar, apresentar agora, nos ícones lá embaixo. Beleza, compartilhar. Não sei se foi. Foi, beleza. Bem, eu mudei o nome da apresentação pelos mesmos motivos pelos quais eu pedi para a Camila para apresentar primeiro. Enfim, eu tenho uma necessidade de urgência familiar, infelizmente eu tive que modificar um pouco a apresentação. Eu vou falar sobre representações populares e padrões iconográficos em vasos vermelhos na Apulia, no V século. Bem, vamos ver se eu... Ixi, apresentação de slide. Ai, ai, a gente tem doutorado, mas não sabe mexer nas coisas. Vamos nessa. Então, bem, por volta da segunda metade do IV século, evidências arqueológicas apresentam mudanças nas estruturas de povoamento no centro-sul da Itália que correspondem a processos de maturação socioeconômica de acordo com dinâmicas socioculturais da região da Peucétia, progressivamente atraídos para a órbita econômica e cultural das colônias da Magna Grécia, como Taranto e Metaponto. Nessa apresentação, vamos tratar de alguns aspectos específicos do processo de consumo de vasos figuras vermelhas, procedentes da Apulia, região que compreendia o sudoeste da Península Itálica e que é ocupado pelas populações peucetas, iápodes e dáuneas. A gente vai focar aqui especificamente na Peucétia. Focaremos o processo de consumo de figuras eróticas e com esse consumo eróticas e de representação similar e como esse consumo reflete uma necessidade do consumidor e que poderia estar associada a contextos funerários de maneira a aproximar o desejo e a perspectiva de uma boa morte. Nesse sentido, indicaremos dados relacionados à presença de tais elementos que, de maneira geral, estão associadas, seja através da função simbólica ou religiosa, a esses elementos eróticos descritos. Um estudo sobre padrões iconográficos em vasos de figuras vermelhas produzidas na região da Apulia, Herring considera o Eros como a representação mais popular entre as deidades representadas em vasos de tamanho grande. Esses vasos são majoritariamente encontrados em contextos funerários. No que concerne às formas, é possível identificar que cerca de 60% do total de todas as imagens com divindades em diversos suportes, tais como os alabastros, ascoi, taças, cântaros, pelicai, pratos, lebetes gâmicoi, etc. Já a associação entre o Eros e a Afrodite na imagética Ápula pode estar relacionada à representação recorrente de Afrodite em cenas mitológicas, aparecendo, portanto, em vasos comuns a esse tipo de representação, como crateras volutes e vasos geralmente associados a mulheres como pelicai e cântaros. O autor, Herring, também indica o alto percentual representativo de Eros e Afrodite em Nestores, com temáticas ligadas a envolvimento similar ao que hoje a gente identifica como romântico, mas não necessariamente nessa direção.
Porém, a presença do Eros não estava ligada a esse aspecto representativo, podendo ser representado sozinho, associado a mulheres, por exemplo. Sobre a popularidade iconográfica, Nike aparece como outra divindade popular seguida do Eros, evidenciando o interesse local em representações aladas que poderiam possuir a capacidade de ligação e intermediação com a vida humana. Divindades que poderiam ligar ou separar o divino e o humano, a vida e a morte, a vitória e a derrota, o desejo e o objeto desejado. É possível encontrar as duas divindades representadas no mesmo suporte iconográfico juntas ou separadas pela narrativa. A cratera atribuída ao pintor de Baltimore, que é essa que a gente está vendo agora, localizada no Museu John Paul Getty, apresenta cenas do tipo despedida do guerreiro, que poderiam estar associadas ao contexto funerário, dados os elementos escritos na cena, nas coi, vasos de libações e ervas nas mãos das mulheres, e a provável associação aos contextos funerários. Tal exemplo representa uma temática que ocupa parte significativa dos vasos ápulos do período inicial de produção, que vai entre 425 e 370 a.C., e permanece relevante ao longo de toda a produção regional. No caso do vaso mencionado, vemos que, no pescoço do vaso, Eros está à frente de um cavalo conduzido por Nike, como se tivesse a intenção de embarcar na marcha. A posição de representação no alto da composição pode indicar o roteiro da viagem em ascensão à vitória frente à morte e o desejo de bem-aventurança do trajeto, de ida ou de volta. A provável intenção de embarcar na viagem iniciada com os cavalos em movimento, unidos a duas entidades, pode ter o objetivo de assegurar que o processo seja bem-sucedido, reforçando o objetivo de chegar até o fim. Existem tratamentos temáticos similares e é possível encontrar ainda vasos com dois erotéis realizando o mesmo processo. No estudo sobre representações de cabeças femininas aladas, Royer indica que a associação de cabeças com Nike e a semelhança da figura com Eros, dada a sua aproximação com o gênero feminino no contexto ápulo, pode ser uma noção exata. De acordo com a autora, embora as preferências regionais possam ser identificadas, os três tipos mais comuns de imagens com cabeças pintadas são cenas funerárias em monumentos fúnebres, quadros mitológicos e cenas de mulheres jovens e Eros. Já Grumeau conjectura que as cabeças aladas poderiam ser representações femininas genéricas de acordo com o consumo local e o interesse pela temática, ainda que fosse possível identificar a partir dos elementos iconográficos a cabeça de Nike, de Eros, Aura, Afrodite e possivelmente de Orfeu. Todas as representações possuem associações quitônica direta ou indireta, dado o contexto de consumo de vinhos da região e que está voltado, muitas vezes, para fins funerários. Destacamos aqui a representação da cabeça... Desculpa, tá certo. Destacamos aqui a representação da cabeça de Afrodite, comumente encontrada, indicando sua leitura quitônica na Magna Grécia como elementos de ressurgimento, que, junto às plantas e vegetações, representam e enfatizam o sentido de fertilidade, fecundidade e triunfo da vida sobre a morte. Esse sentido quitônico dado a Afrodite se estenderia, portanto, a Eros, graças à associação parental, por vezes entendida na região itálica, e por ele mesmo ser considerado por Hesíodo um elemento animado, criativo e fundante. No terceiro quartel do IV século, vasos de procedência ática como Pix e Isidria, Pelicaia e crateras, encontradas na atual região da Líbia, também carregam símbolos quitônicos a Afrodite, dando a entender que a leitura do binômio Eros-Afrodite circulava e poderia ser algo recorrente pelo Mediterrâneo. A partir das considerações de Grimal, essa possibilidade estaria dentro das tradições do mito, recolhidas por Cícero em Da Natura Deorum, sobre a natureza dos deuses.
Na versão mais popular, Eros é apresentado como filho de Afrodite e Hermes, porém, é preciso levar em consideração as distinções entre Heróteis e suas respectivas filiações. Em uma das versões mitológicas, Eros seria filho de Afrodite Urânia e Hermes. Outra versão, Anteros seria fruto de Ares e Afrodite. Um terceiro seria filho de Hermes e Ártemis, filho de Zeus e Perséfone. Dadas conexões, conseguimos identificar a relação dos deuses com divindades com perfil quitônico como Perséfone, Hermes e Ártemis, que em particular possuía interpretação quitônica na Trácia. Ou ainda, uma outra possibilidade, o Eros poderia estar representado com símbolos ritualísticos como a murta, Eras ou carregando vasos contendo vinhos, em homenagem a Dionísio, cujo aspecto funerário na Península Itálica é amplamente difundido, tendo larga representação na iconografia ápula. Nas representações identificadas por Carpenter, Dionísio confirmaria sua intrínseca relação com a terra e a agricultura, sendo agente de fertilidade e abundância. Visto pelo prisma funerário, expressaria a abundância da vida que passou do mundo para o submundo, do corpo que alimenta a terra e as memórias dos vivos. Essa perspectiva ainda carrega a referência de seus mitos de criação como aquele duplamente nascido, de duas vidas diferentes, primeiro como prematuro de Semele e depois nutrido e renascido da coxa de seu pai, Zeus. Bem, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Então, tem mais 5 minutos. Beleza. O culto a Dionísio, bem estabelecido na região, isso, pode ter incentivado a apresentação de peças teatrais e a participação de sátiros incômodos, geralmente relacionados a práticas dionisíacas e cuja carnavalização do corpo estava relacionada ao consumo do vinho. Essa reflexão parte do exemplo ateniense de que os festivais em homenagem à deidade entre o quinto e o quarto século havia competições teatrais com apresentações de tragédias e comédias. É possível pensar que houve uma transposição simbólica da deidade que foi assimilada ou consumida por associações a aspectos quitônicos da deidade, conservando, porém, o seu aspecto festivo, se despindo do seu aspecto festivo e conservando uma ação transgressora, de ultrapassagem. Esse aspecto pode ficar evidente, por exemplo, quando identificamos a associação entre Dionísio e Eros na iconografia e como Eros passa a ser associado a uma perspectiva quitônica com ampla utilização em representações com conotação fúnebre. De acordo com Wilser Kereny, copos e crateras apresentam com maior frequência figuras dionisíacas do que outras figuras mitológicas identificáveis. Eros, Heracles, Niké, Atena e assim por diante. O contrário para ânforas e principalmente para as hidrae. Sobretudo quando olhamos para a Apulia, a comercialização e circulação desses objetos, a autora ainda menciona que, na visão de mundo dos compradores originais desses tipos de cerâmica, estes não viviam mais na Etrúria, mas na Grécia Espina, Magna Grécia e no Mar Negro, em que Dionísio está claramente assumindo uma posição dominante. Esses elementos, lidos para o contexto italiota, corroboram a associação quitônica erótica festiva a partir de uma perspectiva de rito de passagem para a morte e não mais entre vida. É isso. Eu teria mais a falar, mas eu acho que eu vou ultrapassar muito tempo, então eu prefiro ficar por aqui. Pronto. Ok, então, Juliana, obrigada. Dando continuidade à nossa mesa, eu passo agora a palavra ao Matheus Melo Araújo da Silva, doutorando da Universidade Federal Fluminense, o PPGH, com o título Deuses e Heróis entre Argólida e Ásia Menor, Atena, Pégaso e Belerofonte na Cária e na Lícia. Matheus, sua palavra. Obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que está acompanhando aqui. Vou iniciar o compartilhamento. Certo. Bem, vocês estão conseguindo acompanhar quando eu passo também o slide?
Sim, sim, a gente consegue ver você Sim? mudando os slides. Ótimo, tá Sim. certo. Então, eu queria começar minha comunicação com um mito, só colocar o cronômetro aqui também. Só um segundo, para eu controlar meu tempo também. Foi. Começar com um mito muito conhecido que liga a região da Lícia, na Ásia Menor, e a região do Peloponeso, especificamente Argólida. Eu começo com um mito que é narrado na Ilíada, no livro 6. Eu não vou me estender longamente aqui, é um mito bem conhecido sobre e aqui eu coloco a referência para vocês, sobre a migração, sobre a ida de Belerofonte junto com ele. Pégaso, um elemento importante, essa associação, Belerofonte e Pégaso, eles vão para a região da Lícia, na Ásia Menor. Certo? E lá ele geraria uma descendência nesse local da Lícia, né? Então, a gente vê, digamos, uma aventura de um herói grego, assim como nós vemos no caso de Perseu, de Héracles, que tem uma narrativa fora da região que a gente compreende tradicionalmente de maneira mais fechada e mais clássica, como sendo a Hélade, o território dos gregos, indo para um território não grego, no caso, e no caso, a Lícia. E nós vemos essa iconografia pouco presente, a gente vê a importância desse mito, que está aqui em Homero, na Ilíada, mas que também recorre em outras narrativas. Só que nas moedas, que são uma forma das cidades, das comunidades representarem as suas identidades coletivas, nós vemos muito pouco na região da Lícia, ao longo das emissões de moedas dessa região. Temos aqui uma moeda de prata, datada entre 520 e 475, que tem aqui um Pégaso no anverso, e no reverso um quadrado incuso. Então, nós vemos aqui outra moeda também da Lícia, a gente não sabe precisamente de onde provavelmente de Xanthos, da cidade de Xanthos, que a gente vê o Pégaso e o Triskeles, né, esse símbolo no reverso. E aqui nós vemos um Pégaso no reverso associado com o verso de leão, de um dinasta lício desconhecido, essa moeda que é datada entre 480 e 460. Aqui nós temos outra, entre 440 e 430, a prótome, né, a parte frontal desse Pégaso, e isso na região da Lícia, que tem pouca representação desse mito, iconograficamente, pelo menos, através daquilo que é mais fácil de ser identificado, que é a figura do Pégaso. Por outro lado, em Corinto, da onde seria o ponto de partida de Belerofonte, que parte de Corinto e vai para Lícia, por outro lado, em Corinto, nós temos uma grande tradição de representação de Pégaso e Atena. Aqui eu trago uma moeda datada entre 510 e 480. Aqui nós temos outra moeda de prata, com o Gorgoneion, né, a face frontal da Górgona no reverso, e o anverso, Pégaso. Aqui, de novo, numa maneira um pouco mais, numa tradição clássica, Atena e o Pégaso, que continua essa tradição, também associando o Pégaso e o tridente, que tradicionalmente é interpretado como um dos atributos de Poseidon. E aqui temos, possivelmente, a representação de Poseidon com o Pégaso. Certo? E essa tradição ela continua até o período da República Romana, aqui com uma moeda datada de 44 ou 43 antes da nossa era, com não só o Pégaso, mas Belerofonte montando no Pégaso. Essa moeda aqui, já mais tardia. Em outras cidades da região, como Trezena, que também fica na região da Argólida, nós vemos também essa tradição de representação, essa tradição iconográfica de representação do Pégaso. Aqui não do Pégaso, logo na primeira, aqui possivelmente Apolo com tridente, e aqui temos Atena com tridente, perdão, não é o Pégaso, né, mas Atena, no caso. Atena aqui também aparece nas moedas de Corinto, e que também é uma deusa bastante associada ao mito de Belerofonte, porque seria através do estratagema da deusa que Belerofonte teria conseguido finalmente domar o Pégaso. Então, a gente vê a importância
em Trezena. Por que eu estou falando de Trezena aqui? Porque, apesar da Lícia, que é uma região que tradicionalmente é associada e colocada como uma ponte através do Belerofonte, através da iconografia do Pégaso, como uma ponte entre a Grécia continental, do Peloponeso, da Argólida e a Ásia Menor, existe uma tradição dessa representação ainda mais pujante, muito mais pujante, em uma região da onde a gente a princípio não esperaria, que é na Cária, que fica ao norte da Lícia. O mito liga Argólida a Lícia, mas aonde essa iconografia prospera não é na Lícia, é na Cária. E com isso eu trago o primeiro caso aqui da Cária, que é Halicarnasso. E eu trago aqui uma inscrição, que é uma inscrição bem famosa, que gerou bastante discussão no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é o orgulho de Halicarnasso, né? The Pride of Halicarnasso, por causa do início dessa inscrição. Foi uma inscrição muito interessante, provavelmente datada de meados do segundo século antes da nossa era, que narra de uma maneira ufanista, digamos assim, a história, a genealogia, a história tanto mítica quanto figuras históricas de Halicarnasso. Halicarnasso louvando a si mesmo. E aqui eu coloquei em negrito, logo no final aqui, uma parte que eu queria me atentar. Essa inscrição é extremamente complexa, então vamos focar aqui. Hipalas, Atena, trouxe o domador de Pégaso, Belerofonte, alado para ser um nobre fundador. Após ela cruzar o caminho de Belerofonte, estabelecer os limites na terra de Pedaços. Aqui a gente tem um pequeno problema, porque na tradução do Lloyd Jones, de 1999, a gente tem a terra de Pedaços. Ele traduz como a terra de pedaços, mas o Debord, que é outro especialista que discute essa inscrição, ele fala terra pegásida. Então, ele coloca, em vez do delta, o gama. Então, ficaria para o Debord ainda mais evidente essa associação de Belerofonte, do Pégaso, com a região de Halicarnasso, porque a terra pegásida, ela é chamada assim. Só que a gente tem um pequeno problema. Apesar do Estevão de Bizâncio, né, o Etienne de Bizâncio, como vocês veem nas outras traduções, né, aqui eu pego o verbete pedaça no texto estabelecido pela Billerbeck, a Margaret Billerbeck, ela coloca que é possível se colocar e se escrever tanto pedaça quanto pegaça. As duas formas de se escrever são possíveis. E ela reconhece no comentário, ela chama que isso é uma escrita Schwank, é oscilante. É possível se chamar tanto de Pegasa quanto de Pedaça. Então pode ter tanto gama quanto delta. Então, a princípio, as duas traduções seriam possíveis. Só que a gente tem um problema. O que está escrito na inscrição. E aqui a gente tem, eu coloquei aqui em destaque para vocês, a inscrição é Pegásidos Gaias. Aqui tem um delta, não é um gama. Então, na minha perspectiva, o Pierre de Bois, ele força um pouco a barra para associar essas regiões. E, a meu ver, sequer você precisa dessa leitura criativa da inscrição para fazer isso. Por quê? Aqui também só um detalhe que fala depois que Antes, que é um outro fundador da cidade, dessas sucessivas ondas de fundação da cidade de Halicarnasso, nessa mesma inscrição, depois vai dizer que ele, filho de Poseidon, que ele é colocado como vindo de Trezena e foi o pai dos Antedas, que seriam uma família tradicional da cidade. E aqui o Estevão de Bizâncio concorda com isso no verbete Halicarnasso. Antes ek Troizenos metox, ele é o fundador, o antes de Trezena. Só que em Halicarnasso a gente tem as moedas de Pégaso. Aqui uma moeda de 490 a 480, e a gente vê essas moedas ao longo do período clássico. A gente vê também a semelhança de Trezena, da onde teria vindo o fundador, o Antes, mas também que é uma deusa bastante associada, como a gente viu, em Corinto, com o mito de Belerofonte e do Pégaso. A gente tem a representação dessas moedas datadas aqui de bronze, né, datadas entre 200 e 150 antes da nossa era. Então, a cabeça já tem no anverso e no reverso a coruja, numa maneira que talvez que remeta à tradição iconográfica das moedas de Atenas, né? As corujas de Atenas, mas
pousada em cima de um tridente, atributo de Poseidon, que também estava nas moedas de Trezena, como nós vemos. Aqui, outros exemplos dessas moedas, Atena. A gente vê, então, que em um primeiro momento é bastante valorizada, especialmente no período clássico, a figura de Pégaso, e depois, no período helenístico, a figura de Atena, que lá na inscrição que nós vimos no Orgulho de Halicarnasso, datada lá do meados do segundo século, antes da nossa era, os dois estão ali citados e valorizados na inscrição. O Antes, filho de Poseidon, que veio de Trezena, e o Belerofonte, que vem alado com quem? Com Pégaso, e funda algo na terra de Pedaços. Na minha visão, seria com delta mesmo na inscrição, ali como nós vimos. Pedaços, e funda na região de Pedaços, que seria vizinha a Halicarnasso, e que depois seria anexada por Halicarnasso, essa ligação de Atena também com o fundador da cidade, numa dessas levas de fundação, assim como antes, sendo o Belerofonte, que é colocado como o domador do Pégaso, que doma Pégaso, como a gente remete a outras tradições, através da ajuda de Atena. A gente vê isso também na cidade de Alabanda, a gente vê aqui numa moeda datada entre 200 e 195, Alabanda ou Antioquia. Ela muda de nome, é um fenômeno comum, especialmente na Cária, em todo mundo grego, mas na Cária as cidades mudam de nome bastante, o que é um pouquinho no início, um pouco desnorteante. Aqui vemos outros exemplos de Alabanda, com o reverso do Pégaso, e aqui já no anverso, também na cidade de Alinda, também na Cária, aqui uma moeda bem gasta, mas a gente pode ver no reverso o Pégaso, e em Idissos a gente tem os Zeusareus, né, ou os Zeusares no anverso, e no reverso o Pégaso, Euripe também tem, aqui no reverso, o Pégaso, e algumas moedas de origem incerta na Cária também representam o Pégaso. Aqui no anverso, nessa moedinha bem gasta, nessa moeda de prata, a gente vê um Pégaso, e aqui no reverso nós vemos também um Pégaso, nessa moeda de origem incerta, mas que teria vindo da Cária. Não sabemos qual a região ou qual a autoridade responsável pela emissão dessa moeda. Mas eu queria focar aqui em outra cidade, que é Estratoniceia, que tem nas moedas, no anverso, nessas moedas datadas entre 150 e 100, Hécate no anverso e no reverso Pégaso. E aqui, em outra moeda datada entre 150 e 100, essa moeda de bronze, Zeus e Pégaso. Por que isso? Vamos fazer uma pequena digressão aqui, um pequeno parêntese. Aqui em Pausânias, em descrição da Grécia 5, ele diz que a cidade que a gente está falando aqui, Estratoniceia da Cária, ela nos tempos mais antigos, a terra e a cidade, Cora e a polis, se chamavam Crisaores, certo? Crisaores foi um nome anterior dela. E voltando para Estevão de Bizâncio, no verbete Crisaores, ele vai dizer que depois essa cidade vai se chamar Hídrias. Então a gente tem uma reconstrução da história do nome dessa cidade, que seria Crisaores, mudou para Hídrias, e depois se mudou o nome para Estratoniceia. E no trecho do Meineke, que eu peguei aqui, outro comentador que estabeleceu também um texto do Estevão de Bizâncio, ele vai falar que, primeiramente, ela foi uma cidade fundada pelos lícios. Importante aqui. Por quê? Porque, continuando no Estevão de Bizâncio, no verbete Milás, ele vai colocar, e também sobre Hídrias, sobre o verbete Hídrias, ele vai colocar uma árvore genealógica aqui, de que Éolo foi pai de Sísifo, que foi pai de Glaucos, que foi pai de Crisaor, que por sua vez teve dois filhos, Milassos, que fundou a cidade de mesmo nome, Milassa, e Hidrieus, que fundou a cidade e estaria ligado ao nome posterior da cidade de Crisaores, Hídrias, e Euromos, que é outra cidade da região. Crisaor, então, seria o fundador da epônimo, né, com o mesmo nome da cidade de Crisaores, que depois vira Hídrias, que depois vira Estratoniceia. E se vocês olharem nessa árvore genealógica aqui, ela tirando, você pegar Éolo, Sísifo, Glauco, vamos voltar lá para o início da nossa comunicação, a gente vê que ele é um espelho do... Só voltar, antes de terminar, do Belerofonte. Éolo, Sísifo, Glaucos, que dão origem a Belerofonte. E aqui a gente vê o Crisaor como um espelho, como um duplo do Belerofonte.
certo? Então, é bastante interessante a gente ver que o Crisaor, ele é um duplo do Belerofonte, mas se a gente vê em outras tradições, como na Teogonia, Crisaor, ele é um monstro, um ser monstruoso que nasce e é o irmão do Pégaso. Então ele está no mesmo campo mitológico do Pégaso, mas ele não é um duplo de Belerofonte, ele é um monstro que é irmão do Pégaso. Então ocorre alguma coisa muito interessante nessa região da Cária, que o Crisaor, irmão monstruoso do Pégaso, que gera Equidna, que gera o Geryon, por sua vez, ele é transformado num espelho, num duplo do Belerofonte e vira um herói fundador, que vem de origem humana e funda e gera outros seres humanos que fundam cidades. Então, a gente vê aqui, só para concluir, eu coloco aqui do texto do Debord, né, que o Crisaor de Hesíodo ele não corresponde mais aos modos de pensar do período helenístico. Portanto, sofre uma mutação que o torna um provável duplo de Belerofonte. Ele próprio é um herói positivo, se esquecermos o trágico fim da sua descendência, segundo Homero. Pégaso subsiste sem se apegar à contradição de que doravante há de ligá-lo a Crisaor, e tanto mais facilmente quanto continua associado ao raio, que era sua característica primordial. Um dos fatores do sucesso dos Crisaorianos, que é uma liga da região, que infelizmente nós não vamos ter tempo de nos aprofundar aqui, resulta dessa capacidade de síntese entre dados herdados fortemente ancorados nas tradições locais e uma vontade declarada de adesão à koiné helenística. Podem, então, entrar no mais alto nível dos jogos políticos que caracterizam o início do período helenístico. E, por fim, tem o caso de Barguilha, que também representa o Pégaso, e isso faria sentido por quê? Nas suas moedas. Porque em Estevão de Bizâncio é dito que o nome Barguilha vem de Barguilion, que é um companheiro de Belerofonte que foi morto pelo Pégaso enquanto Belerofonte tentava domar o Pégaso. Então, por isso, o Belerofonte, como homenagem ao seu companheiro morto pelo Pégaso, funda em uma região Nasa menor que fica na Cária e não na Lícia, uma cidade chamada Barguilha. E essa tradição ela continua, por exemplo, até o final da Antiguidade, aqui com um relevo pertencente ao friso de Ninos, que é em Afrodísia, que é na Cária, Afrodísia, lá do fim da Antiguidade, uma peça que não é datada com precisão, mas que representa Pégaso, Belerofonte e Apolo. Então, seria isso aqui minha bibliografia e a bibliografia geral. E eu concluo com essa ideia de que ocorre algo bem interessante nessa região, em que um herói um monstro mítico é ressignificado no mesmo campo mítico e Crisaor se torna o herói fundador. E nós vemos também como, às vezes, é difícil de mapear essas coisas. A gente acha que é previsível que essa iconografia surja na Lícia, porque Belerofonte foi para a Lícia. Só que aqui a gente vê que Belerofonte, ele, digamos, entre aspas, muda de nome para Crisaor, do mesmo campo mítico do Pégaso, que é o irmão do Pégaso, e vira um herói fundador na Cária. Então, é esse fenômeno complexo que ainda me perturba, né? Os mecanismos dessa mudança, né, que mexem com a gente durante a pesquisa, que fazem a gente pensar, né, ficar acordado durante a noite para tentar compreender, é que eu trago aqui para vocês hoje e agradeço a oportunidade de apresentar. Obrigada, Matheus. Sem mais delongas, para a gente seguir no nosso cronograma e ter bastante tempo para poder fazer as discussões, né? Então, eu convido Mariana Figueiredo Virgulino, doutora pelo PPGH da UF, com a apresentação Deméter, Perséfone e os Deinomênidas, Religião e Crise na Sicília Antiga, séculos VI ao V a.C. Olá, boa tarde. Eu vou começar compartilhamento de tela. Espero que apareça aí para todo mundo. Esse assunto, na verdade, foi um mote que me instigou a escrever a tese de doutorado, né? É muito mais amplo do que isso, mas foi lendo um artigo sobre uma interpretação dos anos 60, né, que seria essa família, a família dos Deinomênidas, que foi uma família que exerceu a tirania. Eles começam em Gela e depois vão se espalhando ali pela Sicília meridional, e eles
foram ampliando o seu poder, né? O objetivo, a gente crê que teria sido conquistar toda a Sicília, mas eles não conseguiram fazer isso. E aí, nessa interpretação, né, desse artigo, que foi um artigo muito influente por muito tempo, escrito pelo White, acho que publicado em 1964, falava que os Denomênidas seriam aqueles que teriam introduzido o culto a Deméter e a Coré, né, Perséfone, na Sicília. E isso não, a arqueologia, né, com o avançado tempo, falou, não, isso não se corrobora porque já temos vestígios de culto bem antes. Os Denomênidas, eles começam a exercer o poder no século V, né, ali no iniciozinho, na virada do século VI, V, mas para meiuca, e já tinham santuários dedicados às duas deusas muito antes. Mas o que é interessante, o que eu consegui ver na minha tese de doutorado foi que sim, que eles tiveram um papel importantíssimo na valorização desse culto, porque a família deles era muito ligada, né? A família deles se ligou de forma mítica às duas divindades, né? Para começar, e aí a gente tem que entender assim, por que Deméter e Coré Perséfone? A gente tem que voltar lá na colonização grega, na diáspora grega, para quem prefere o termo, essa denominação, lá nos séculos VIII e VI, e pensar que, né, como hoje está mais do que provado, né, o Malkin fala também disso, entre outros, né, o Vallée, dos anos 90 para frente, as interpretações acerca do processo de diáspora grega se transformaram bastante, né? Os indígenas que estavam na Magna Grécia, né, que é o sul da Itália, e na Sicília não são mais vistos de forma pejorativa, né? Então há toda ali uma influência das dinâmicas globais se manifestando na escrita da história antiga. Então a gente vê o quê? Que há diversas causas, tá? Para esse movimento migratório. Tem causas comerciais, né? Estabelecer entrepostos comerciais, estabelecer contatos com os indígenas, conseguir também matérias-primas, principalmente metal. E também tem a questão da terra que estava afligindo a Grécia Balcânica, não só a Grécia Balcânica e também a Ásia Menor. A gente vê isso principalmente em Hesíodo, quando ele fala dos reis comedores presentes. O Hesíodo fala que o pai dele, inclusive, migra da Ásia Menor para, né, o que hoje a gente entende ser o território da Grécia, né, para Beócia. Então, a gente vê a formação de uma Grécia em rede. E, nesse sentido, é interessante, aqui um mapinha, esse mapa está horrível, eu prefiro esse aqui, mais colorido, mais bonito, com as levas migracionais de gregos e também fenícios, tá? Então, o mapinha está aí. Mas, né, o interessante da Magna Grécia e Sicília, a gente sabe que é um solo muito mais rico do que o solo da Grécia Balcânica, né, que é muito pedregoso. A Magna Grécia e a Sicília tem um solo vulcânico, então há uma ideia, né, de fartura e, apesar, né, de serem colônias bem-sucedidas, né, de terem uma produção agrícola muito mais significativa do que a da Grécia Balcânica. Mais repetir essa história. Que? Alguém está com... Não, Vilma, seu áudio está aberto. Vilma, seu áudio continua aberto. Fechou. Agora abriu de novo. Fechou. Fechou. Pode continuar, Mari. Vamos lá. Então, a gente vê que a Magna Grécia é interessante que o Boardman coloca isso, né? Que as cidades gregas no Ocidente eram prósperas. Eu tinha botado isso aqui em itálico e não foi. No Vorriche, ou seja, eram vistas como primas ricas, né? Porque era tudo muito mais ostentatório. Só para a gente ter uma ideia, né? O Vale dos Templos, dos Templos na Sicília, teve até um desfile, eu acho que foi da Versace, não lembro, há um tempo atrás. Nesse templo aqui, inclusive esse templo, que é o Templo da Vitória, em Agrigento, foi um templo que foi construído pelos Denomênidas, foi um templo que foi construído pelo Hieron, que foi o segundo tirano, né, o segundo irmão que assumiu o poder em Gela e Siracusa, como comemoração de uma vitória deles contra
Agora, eu não lembro se foi contra os indígenas ou contra os cartagineses, acredito que tenha sido contra os fenícios, contra os cartagineses. Enfim, mas tudo lá era maior, né? Tudo lá era mais grandioso, porque eles tinham a possibilidade, eles tinham esses recursos. Então, assim, né, se vê como, né, se a terra lá era tão fértil, então é lógico que o culto a Deméter e Coré teria sido o privilegiado. Também, mas não é isso, né? O que eu quero defender aqui é que não era só por isso, né? Os Denomênidas, eles foram controlando essa região aqui debaixo da Sicília, né? Onde está Gela, Casmenai e Camarina, que eram subcolônias, eram territórios submetidos a outras cidades, né? Eram como se fossem distritos. A Siracusa, Catânia, eles foram ampliando o seu poder ali por aquela região. E quando eles foram levando, né, o seu poder, isso significa também que a emergência dessas figuras, né, né, da tirania, implica também que a crise que provoca, que também está na raiz do movimento migratório, lá que começa no século VIII e se estende do século VII, VI até o V, né, se a gente esticar bastante, essa crise, uma hora ou outra, vai atingir também essa área colonial, mesmo elas sendo tão férteis. Por quê? Porque as pessoas que estão se instalando vão, de alguma forma, apesar de estarem construindo novas formas de vida, elas vão transferir alguma coisa, né? E esse movimento migratório era capitaneado pelas elites lá, né, das metrópoles. Então, ao chegarem nessas áreas coloniais, eles vão garantir para si os melhores lotes de terra. A população indígena vai haver uma violência muito premente contra elas, né? A Dougherty fala disso, né, nos anos 90, e continua como uma referência. Então, a gente tem uma série de violências que vai colocar uma oligarquia como elite detentora de terras e controladora de quem tem direitos de cidadania, quem não tem, e escravizando, na maioria das vezes, as populações indígenas locais. E aí, a gente tem vários relatos, né, de como essa violência ocorria. Muitas vezes uma parte da população falava, vou embora, né? A gente está deixando aqui a cidade, e aí essa crise tinha que ser solucionada. Então, os Denomênidas, eles entram nesse fenômeno da tirania que começa a aparecer no século VII e vai se estendendo por toda a história da Grécia, da Grécia clássica, né? Houve tiranias também no século IV, enfim. Tradicionalmente, o tirano é visto como um elemento, está lá no Aristóteles, né? No Platão, ele surge do povo. Na verdade, o tirano se coloca como um defensor do povo. Ele é surgido da aristocracia, ele é de um ramo ali que não está no centro, mas é uma família aristocrática, uma figura aristocrática que vê a oportunidade de dar um golpe e chegar no centro do poder. Só que ele não chega sozinho, ele tem aliados, ele leva a sua família consigo para o poder, e isso fica muito claro quando a gente vê os Denomênidas. Aqui, né, eu fiz um históricozinho, por exemplo, Gelon e Heron, Polizelos, eles eram irmãos. Então, né, o mais velho foi morrendo e o mais novo foi sucedendo o irmão anterior. Tá? Então, o que a gente vê no caso de Gela, né, e depois, né, os Denomênidas se espalham, né, já falei disso, para as cidades posteriores. O que a gente vê é que há uma lenda presente, né, em Heródoto, mas também em Diodoro Sículo. Eu botei aqui a versão de Heródoto, por quê? Porque era que estava mais ao meu alcance. Enfim. E aí, no século VI, não se sabe o ano exatamente, né, teria havido uma crise na cidade de Gela e intervenção de Telines, que seria um ancestral, né, dessa família. E é interessante que no relato fala que o Telines não era de nenhum dos vínculos, né, nenhum dos ramos principais originários dessa colonização. Então, a colonização é uma experiência bem miscigenada, porque você pega gregos oriundos de várias partes, e você também tem a mistura com as populações indígenas, então é uma cultura bastante diversificada nessas colônias.
O culto a Deméter na Sicília e na Magna Grécia vai apresentar várias características de miscigenação com culturas indígenas, tá? E aí o que acontece com o Telínias? O Telínias, ele resolve uma crise da cidade. Parte da população, acredita-se, né, que teria sido uma população subjugada, uma população que tivesse uma subcidadania, né? Não se sabe se era uma população escravizada ou se eles tinham subcidadania. Mas o que a gente sabe é que parte da população se retira para um território anexo, o Mactórion, e o Telínias vai lá como embaixador, mostra os símbolos do culto a Deméter e a Coré, e essa população é convencida a voltar, né? E aí, depois dessa situação, o Telínias pede o sacerdócio hereditário, e em cima desse sacerdócio hereditário, a sua família vai ganhando capital político, né? Porque são deusas importantíssimas para o contato com os indígenas, para a questão, né, do ciclo agrícola. Então, Deméter já tinha uma certa popularidade, mas o que vai acontecer é que, dada a sua ligação ancestral, toda vez que os Deinomênidas vão celebrar uma vitória, né, eles vão ressignificar esse culto a Deméter de forma a se ligar de forma imperiosa a esse culto. Então, os Deinomênidas não levam o culto a Deméter, mas eles ajudam na popularização, eles tornam o culto a Deméter o culto cívico principal, tanto em Gela quanto em Siracusa e nas cidades que eles estão fundando e refundando. E é interessante... Mais 5 minutos, tá, Mari? Eu vou terminar, prometo. E aí a gente interessante porque a Deméter, nessas áreas dominadas por eles, não vai ter apenas um caráter agrícola, ela vai ter o caráter de uma deusa limítrofe, ela vai ter um caráter de deusa protetora, deusa que promove o contato entre o civilizado e o selvagem. Aqui a gente tem um mapinha de Gela, com os cemitérios, a Acrópolis aqui, mas é interessante a gente perceber que a Acrópole, ou seja, o espaço civilizado, estava rodeado de santuários a Deméter. Por exemplo, aqui, Bitaleme era um dos principais santuários a Deméter, né? E dá vista para o mar. Então, aqui a localização, tem uma foto, né? Uma foto... Tirei desse site aqui, é uma foto meio qualidade ruim, mas dá para ver, né, o rio Gelas, que dava o nome para a cidade, o mar, e também ele dava, né, ao sul, dava vista para o campo. Então, Molinho de Vento também era um santuário a Deméter, havia na Acrópolis de Gela, próximo do santuário a Ártemis, que era uma das deusas principais, também havia. Então, Deméter está rodeando toda a Acrópole. Por exemplo, aqui, Santuário de Predsola, é o 10º, era um santuário a Deméter, né? Esse 11 aqui, que é a área sacra de Vila Iacona, também havia um santuário a Deméter. Todo o interior da cidade está povoado de santuários a Deméter. Eu queria me estender mais sobre Siracusa, mas em Siracusa a gente também vê uma titularidade também de Deméter. Aqui, só para pegar, eu tirei da Veronese, Deméter e Coré, o número de santuários já escavados, né, em comparação com outras divindades na Sicília, elas até agora foram catalogados 52 santuários a Deméter, enquanto outras, né, até Atena, que é uma deusa política importante, como o Matheus falou, apenas 10. Né? Então, mais do que ser uma deusa guardiã, uma deusa da agricultura, ela era uma deusa que permitia, né, um contato com o elemento indígena, pelo seu aspecto maternal, pelo seu aspecto de levar civilização, né, de levar a agricultura. Então, a prática agrícola era uma coisa que havia em comum entre os indígenas e os gregos que estavam chegando no território da colônia e era uma prática semelhante, né, entre as duas culturas, e o culto a Deméter serviu como esse mediador. Tá? Então, aqui, por exemplo, né,
Ó, Santuário de Deméter no 4. Então, dá para ver o mar, dá para ver o interior do território. Então, na Sicília, principalmente, ela e Coreia, elas assumem um caráter de mediação, né? É interessante isso, porque principalmente na figura da Perséfone, né? Porque é uma deusa que transita ali entre todas as espacialidades, né? Entre a Terra, entre o mundo infernal e também o Olimpo, né? Então essa questão dos trânsitos de Deméter e de Coreia Perséfone, principalmente, fazem com que elas sejam vistas como essas deusas privilegiadas nessa espacialidade, entre aspas, nova, né, que é a espacialidade da colônia. E essa transitividade é o que atrai os Denomênidas, né, para esse culto, o que faz eles se ligarem, né, como uma pessoa que transita e ordena, né, nesse trânsito, ela vai ordenando, vai controlando o ciclo da existência, a hora de plantar, a hora de escolher, né, quem está vivo, quem está morto. Então, só para eu terminar aqui, eu peço desculpas, eu sempre faço muito slide, então já pedi desculpas, só para ler aqui esse trechinho, que na verdade está na introdução da minha tese. Tanto nas colônias do Ocidente quanto na Grécia Balcânica, os séculos VII a V a.C. são marcados por sucessões de estases, né, crises políticas, caracterizados pelos conflitos dentro da elite entre essa e o demos, né, o povo, no que diz respeito à inserção política e acesso à terra. Sendo essa um bem, mesmo um valor que se almeja nos antigos e novos territórios, Deméter e Coreia ganham uma posição mais destacada nos arranjos politeístas das comunidades, especialmente nos das apoiquias, ou seja, das colônias. Seus símbolos evocam os benefícios agrícolas desejados por praticamente todos os grupos da cidade, né? Sejam os colonos gregos, sejam os indígenas. Onde é que eu parei? Todos os grupos da cidade, eu não estou me encontrando, tá? E auxiliam na transmissão e na construção de uma identidade estável, especialmente no seu aspecto tesmóforos, né? No seu aspecto ali de serem guardiãs das tradições, tá? É interessante isso, porque elas permitem uma transformação dentro de uma ordem já existente, né? Assim como as estações do ano, né? Marcam uma passagem de tempo, mas que vai para um retorno de novo, né? Todo ano tem primavera, verão, outono e inverno, e isso, né? Pelo menos até a gente não destruir o planeta. O culto a Deméter e Coreia se propagou a partir do século VI, não somente por se tratar de uma deusa da agricultura e porque essa era a principal atividade econômica na antiguidade grega, mas principalmente porque eram deusas que zelavam pelo ciclo ordenado da existência. Então, por elas serem deusas entre a ordem e o caos, é que elas são escolhidas nessa área de tantos conflitos, nessa área de contatos e de caldeirão de culturas, tá? O tirano, por sua vez, em um primeiro momento se caracteriza por ser uma figura dotada de carisma e de visualização social. No caso dos Denomênidas, eles tinham esse culto, né, que era muito importante na região. Fará uso dos atritos dentro da aristocracia e entre essa e o demos para tomar o poder, como a gente viu ali no caso do Telines, né? Ele vai como grande pacificador, levando os objetos da deusa e consegue ali essa posição privilegiada, e esse prestígio, né, angaria ainda mais prestígio. E quando alcança, busca promover novas maneiras para que a polis se torne estável e que os diferentes grupos que a compõem consigam se reconhecer em uma identidade comum. É por querer se colocar como um agente de ordem e justiça que um tirano se liga ao culto de Deméter e Coreia. Desculpa aí, muito obrigada, desculpa o aspecto caótico, mas faz parte também, não descaracteriza a minha temática de pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Agora a gente vai passar a palavra, deixa eu bater as palmas aqui, a gente vai passar a palavra para Nina Koritsky, espero que seja assim, porque eu geralmente não falo o segundo sobrenome dela, Falconieri Lopes, que é mestranda do PPGH da UF, com a apresentação do Bosque ao Mar, análise iconográfica da tumba da caça e da pesca da necrópole de Monterozzi, na Tarquínia. Nina, sua vez.
Obrigada, Camila. Estou compartilhando aqui. Só um momentinho. Eu precisei fazer também uma pequena alteração em relação à temática que eu propus no resumo, porque quando eu fui montar ficou grande demais e não ia dar tempo. Primeiramente, obrigada à comissão, à organização pela essa oportunidade. Eu estou estudando agora no mestrado as imagens de plantas e vegetais em 2 tumbas e falar um pouquinho de uma delas hoje com vocês. A tumba da caça e da pesca, em tradução livre de Tomba della Caccia e della Pesca, chama a atenção dos estudiosos desde sua descoberta em 1973, de 1973. Datada da última década do século VI a.C., e composta por um domus de acesso, uma antecâmara e uma câmara posterior ligeiramente menor, ela possui uma composição arquitetônica pouco comum na Itália Central no período arcaico. São suas imagens, porém, que despertam o maior interesse, principalmente aquelas da câmara posterior, justamente por serem um dos primeiros exemplos nessa região de composições iconográficas que inserem figuras humanas em menor escala dentro de um plano espacial bastante alargado. Além da técnica, esta tumba também inova em relação à temática das suas imagens. Ambas as câmaras possuem frisos contínuos que se prolongam por todas as paredes, bem como os frontões das paredes dos fundos e de entrada decorados. Porém, enquanto a antecâmara possui uma iconografia mais tradicional, contando com uma cena de dança no friso principal, sátiros e uma cena de retorno da caçada nos frontões de entrada e dos fundos, respectivamente. Nina, A câmera você tá tela, desculpa. Oi. Você está compartilhando alguma tela? Não está aparecendo, não? Não está aparecendo. É isso que eu vi você mudando e não está aparecendo pra gente. Desculpa, deixa eu ver aqui. Como é que eu saio desse troço? Vamos lá. Eu tenho que achar de novo aqui o Meet. Será que eu compartilhei errado? Vai lá embaixo, em apresentar agora. Tá do lado da carinha sorridente. Tá do lado da minha... Não, eu acabei de ver aqui. Tá aparecendo que eu não consigo apresentar. Tá dizendo not now. Bem, vamos ver se foi. Eu apresentei o Meet. Tá dizendo que eu não consigo compartilhar minha tela. Nina, você quer mandar pro meu e-mail? Vou tentar compartilhar como janela. Firefox. Permitir. Vocês estão me vendo? Agora sim. E agora? Tá vendo a apresentação? Não, mas agora tá aí o Sharing Firefox, que é aquele negocinho que aparece. Você tem que ver qual a tela que você está compartilhando, tem que ser específica. Posso mandar para você, então, pelo meu e-mail, pode ser? Pelo e-mail, sim. Deixa eu sair aqui e pegar. Eu não tinha nem salvado isso, não tinha nem baixado, porque eu ia apresentar direto pelo coisa online aqui. Eu reparei. Você quer passar a próxima apresentação enquanto eu faço isso? Não, você é a última, Nina. Eu sou a última? Porque o Felipe, ele já apresentou numa mesa anterior, o Felipe Marques Maciel. Aí, no caso, você é a última. Qualquer coisa, Nina, me manda pelo WhatsApp. Não sei se você tem um WhatsApp no computador. Manda pelo WhatsApp que eu apresento aqui. Peraí, eu vou passar aqui o link. Pronto. É porque eu não estou acostumada a usar, eu uso mais o do Google, mas eu usei do Microsoft, eu não estou acostumada a usar. Vou passar para você aqui pelo WhatsApp. Então você pega, tá, Mariana, pelo WhatsApp? Porque o computador que eu estou usando aqui... Então deixa eu mandar pelo Nereida, que eu mandei para você direto, Camila. Tá, é porque eu estou usando um computador que ainda não está logado. Estou com 2 computadores no momento. Pronto, peraí, já recebi aqui. Foi? E foi. Só você falar assim, pode passar aqui e passo. Vamos lá, vou começar aqui a apresentar. Poxa, que pena, porque tá bonitinho os slides e não dava nem para não apresentar com eles, que vocês não vão entender nada quando eu mostrar as imagens. Tá aparecendo? Tô vendo. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Vou aqui ampliar. Isso. Obrigada, Mari. Mas eu tô no primeiro, obrigada. Tá no primeiro? Tá no primeiro, isso aí. Ok. Informações gerais da turma.
Vamos lá. Vou retornar o que eu estava falando das informações da tumba, que eu acho que se perdeu um pouquinho nesse meio, essa confusão. Além da técnica, esta tumba também inova em relação à temática de suas imagens. Ambas as câmaras possuem frisos contínuos que se prolongam por todas as 4 paredes, bem como os frontões da parede e dos fundos de entrada e saída decorados. Porém, enquanto a antecâmara possui uma iconografia mais tradicional, contando com uma cena de dança no friso principal, sátiros e uma cena de retorno da caçada nos frontões de entrada e de saída, nos frontões de entrada e dos fundos, respectivamente, a câmara posterior traz no friso principal uma cena de caça a aves e pesca em pequenos barcos, que navegam em um mar azulado sobre um amplo céu repleto de pássaros coloridos. Da água saltam golfinhos e se projetam ao menos 3 rochas onde jovens caçam os pássaros ou mergulham para a água. Por fim, no frontão da parede ao fundo, há uma cena de banquete e no frontão oposto 2 leopardos. Infelizmente, não dispomos das imagens das paredes de entrada de ambas as câmaras. A descrição apresentada aqui provém de descrições escritas bastante vagas dessas imagens, o que limita consideravelmente nossa interpretação. Tanto Holloway quanto Steingraber mencionam que os frisos principais nas 2 câmaras são contínuos. Contudo, por não dispormos das imagens completas, nossa análise iconográfica está restrita às 2 paredes laterais e à parede do fundo em ambas as câmaras. Sobre as paredes de entrada, será considerado apenas as temáticas conforme aparecem nas descrições textuais. Apesar desta tumba atrair bastante atenção, não foram publicadas muitas tentativas de interpretar o conjunto das imagens da tumba da caça e da pesca. A antecâmara, em particular, é frequentemente ignorada em grande parte dos estudos, que focam principalmente na análise da técnica utilizada no friso principal da câmara posterior ou na identificação de como determinados elementos dessa iconografia se relacionam com outras tumbas ou com a iconografia de vasos gregos e etruscos, de urnas funerárias etruscas e de outros suportes. Ao longo dessa comunicação, pretendemos apresentar uma possibilidade interpretativa para as pinturas parietais da antecâmara, considerando-as em seu conjunto, utilizando a ideia dos ritos de passagem proposta por Arnold von Gennep como um aporte teórico que possibilite uma aproximação das práticas funerárias etruscas. Pode passar, por favor, Mari? Valeu. Segundo Arnold von Gennep, em todas as sociedades, as mudanças na situação de um indivíduo ao longo da sua vida são reguladas através de cerimônias, ou seja, atos de um gênero especial ligados a uma certa tendência de sensibilidade a determinada orientação mental, cujo propósito é a passagem desse indivíduo de uma situação para outra ou de um mundo para outro, seja cósmico ou social. Ele denomina essas cerimônias como ritos de passagem e as divide em 3 categorias secundárias: ritos de separação ou pré-liminares, de margem ou liminares e de agregação ou pós-liminares. Essas categorias estão estritamente presentes em todos os tipos de passagem, em todos os ritos de passagem, porém, não necessariamente com o mesmo grau de importância ou complexidade. É possível que, em alguns casos, a margem esteja muito desenvolvida, podendo constituir uma etapa autônoma. Ou seja, o próprio estado de margem se constitui em uma determinada situação na vida do indivíduo. Conjuntamente aos ritos de passagem, nas cerimônias podem haver também ritos com outros propósitos, como fertilidade, proteção, etc. Gennep demarca que estes podem se combinar de forma tão íntima que não é possível distinguir a qual propósito final se destinam determinados ritos. Ao pensar os ritos funerários, o autor observa que os ritos de margem costumam ser os mais complexos, chegando em alguns casos a esse estado de autonomia, enquanto os ritos de separação tendem a ser menos numerosos e bastante simples. São ritos de separação, os procedimentos de preparação e transporte do cadáver para fora da casa, os ritos de purificação, os tabus, o transporte de objetos e riquezas do morto para fora da casa, entre outros. Para pensar os ritos de agregação, é necessário fazer uma distinção prévia. Existem ritos de agregação do morto ao mundo do pós-morte e aqueles de reagregação do vivo de volta ao mundo dos vivos. Esses podem variar muito, não necessariamente serem coincidentes. Gennep cita como ritos de agregação dos vivos os banquetes de festas comemorativas, que, segundo ele, têm por finalidade ligar todos os membros de um grupo sobrevivente
a corrente que foi quebrada pelo desaparecimento de um de seus elos. Os ritos de agregação ao mundo pós-morte, por suas vezes, seriam semelhantes aos ritos de hospitalidade ou adoção. O período de margem, portanto, corresponde a uma etapa intermediária durante a qual nem os vivos estão completamente inseridos no mundo dos vivos, nem os mortos propriamente integrados ao mundo pós-morte. O autor aponta o luto como um estado de margem para os sobreviventes, no qual entram através dos ritos de separação do resto da sociedade e saem por ritos de agregação ou reintegração na sociedade. Entretanto, se faz necessário destacar que, embora algumas sociedades o período de luto corresponda ao período de viagem do morto para o mundo pós-morte, isso não é uma regra, e o próprio Gennep demarca que o período de complexidade que o período e a complexidade do luto pode variar de acordo com o grau de proximidade do sobrevivente com o morto, bem como a própria importância do morto para a comunidade da qual fazia parte. Na visão de J. Rasmus Brandst, uma vez que os principais ritos funerários são os ritos liminares, e que os etruscos aparentemente teriam uma particular preocupação com a vida após a morte, é possível considerar que as pinturas e esculturas de suas tumbas fizessem referência a essa etapa. O autor identifica que honrar o morto e garantir os meios de viajar até o mundo pós-morte e purificar os vivos que atendem ao funeral seriam os 3 propósitos principais para os ritos funerários liminares. Pode passar, por favor? Segundo Gennep, a viagem para o mundo pós-morte admite uma série de ritos liminares que variam de acordo com as concepções de cada... Eu já li isso, gente? Não. Que variam de acordo com... Eu acho que eu já li isso. Desculpa, a gente me perde, não? Ele não? Não. Tá mesmo finalizando e eu acho que depois essa é o próximo, né? Tá bom. Eu me perdi um pouquinho aqui, gente. Desculpa. Calma. Segundo Gennep, a viagem para o mundo pós-morte admite uma série de ritos liminares que variam de acordo com as concepções de cada sociedade sobre a distância e topografia dessa jornada. Ele aponta ser um costume comum, presente inclusive nas sociedades mediterrâneas desse mesmo período arcaico, dar aos mortos os meios de realizar a viagem através da deposição na tumba de objetos, comidas, bebidas, moedas, etc. Embora não seja possível definir com certeza a função dos objetos imobiliários funerários das tumbas etruscas, tendo em vista que há diversas interpretações, é certo que era uma prática comum na Etrúria. Para analisar esta tumba, seguiremos a ideia apresentada por Natasha Lubchansky, que aponta que as tumbas retangulares podem ser compreendidas como espaços rituais, orientados a partir da entrada até o fundo, e que a passagem para o mundo do pós-morte é representada pela jornada através da própria tumba, sendo a entrada na tumba correspondente à separação, o centro da tumba, o aumento progressivo da distância, o estado de margem, e ao final seria a agregação do defunto ao mundo dos mortos. Essa abordagem pressupõe que o posicionamento das imagens na tumba é importante para sua compreensão, uma vez que sua iconografia estaria diretamente ligada com a prática ritual realizada naquele espaço. Tendo isso em mente, propomos que a antecâmara dessa tumba, assim como é defendido por O'Donoghue para a tumba dos touros, não seria o local de deposição do defunto, mas um espaço para a realização de ritos que visam honrar o morto e para a deposição de objetos votivos. Nessa perspectiva, se ao adentrar a tumba ocorre a separação com o mundo dos vivos, a antecâmara é necessariamente um espaço liminar. A primeira imagem que se observa ao entrar na tumba da caça da pesca é justamente essa que vocês estão vendo agora na tela. É a parede do fundo da antecâmara, onde estão localizados parte do friso principal, que identificamos como uma possível cena de cômodo dionisíaco, e o frontão com a cena da chegada da caçada. Como é possível observar, as imagens estão bastante deterioradas. Por esse motivo, utilizaremos as aquarelas de G. Mariani, pintadas em 1885, para uma melhor identificação dos elementos iconográficos. Mariani teve o cuidado de representar em suas aquarelas e no facsímile pintado posteriormente as áreas que estavam danificadas para uma melhor fidedignidade com as imagens originais. No friso principal, é possível observar pelo menos 9 dançarinos, todos homens, alguns nus, outros trajados com uma faixa na região do quadril. Não há exposição de órgãos genitais de nenhuma das figuras. Nenhuma das figuras interage diretamente com as outras, e todas estão separadas por arvoredos finos
possivelmente de louro. Nessas árvores estão pendurados diversos objetos, como faixas de tecido, guirlandas, espelhos. No lado direito, há um homem no chão reclinado, segurando um objeto próximo ao rosto, possivelmente uma flauta. Mais à direita, há ainda uma ânfora decorada. J. Rasmussen identifica 3 tipos de imagens de Dantas nas tumbas etruscas: o cosmos dionisíaco, a performance ritual e a dança livre sem restrição. Em sua visão, a cena presente na tumba da caça e da pesca se encaixaria no terceiro tipo, pois os dançarinos não carregariam quilix ou outros recipientes para consumir o vinho. Há alguns elementos, porém, que indicam uma conexão entre as imagens desta tumba e o dionisismo, como a presença de ao menos uma ânfora decorada neste friso e 2 sátiros reclinados com ritó, recipientes para beber vinho, do frontão na parede de entrada. 4 minutos, Nina. Oi? 4 minutos. Ixi, gente, eu vou correr. Desculpa, não vai dar tempo, não. Não compreendemos as imagens das tumbas etruscas como uma representação dos ritos funerários que efetivamente ocorreriam. Defendemos que as imagens nesses monumentos funerários possuiriam diversas camadas de sentido, muitas das quais nunca poderemos compreender. A conexão com o dionisismo pode estar relacionada com a relação entre o Deus e a travessia de fronteiras. Assim, os sátiros estariam demarcando aquele espaço enquanto separado do mundo de fora da tumba, ao qual apenas os vivos retornariam. Por outro lado, o consumo de vinho é associado à elite, como D'Agostino sugere, inclusive, que em tumbas do V século, o chefe da família seria representado em muitas imagens através da presença de uma grande cratera de vinho, geralmente em posição central. O consumo do vinho como demarcador de status social também aparece no frontão da parede ao fundo da câmara posterior, uma cena de banquete. No frontão da parede, no fundo da antecâmara, que é esse que vocês estão vendo aqui, há uma cena de retorno da caçada, na qual um grupo de pessoas e animais se dirige para a direita. Da esquerda para a direita, há uma figura em escala menor que as demais, um cachorro, uma figura um pouco maior que a primeira, vestido com um traje azul e curto, que carrega nos ombros um galho onde estão amarrados 2 pequenos animais mortos. A seguir, 2 cavaleiros, o primeiro em um cavalo marrom, o segundo em um cavalo branco ou acinzentado. E seguindo, sob o segundo cavalo, um cachorro, e à frente deste é uma figura em pé. A imagem sumiu para mim, sumiu para vocês? Sumiu, a Mariana deve ter caído. Bem, tudo bem. Mariana voltou a participar, ela vai voltar a compartilhar a tela. Ela caiu. Mariana? Vamos lá. Compartilhando, peraí. Obrigada. Enfim, seguindo essa imagem, sem problemas. Há 2 cachorros, um preto e um marrom, este último parece ter a cabeça baixada como se farejasse. A interpretação mais aceita para cenas de caçada nas tumbas etruscas é a demarcação de status social do morto. Nessa imagem, em particular, esse sentido é claro. As figuras centrais estão em posição de destaque, montando sobre 2 cavalos, enquanto as demais figuras, além de andarem a pé, e no caso das 2 da esquerda, carregarem objetos consigo, também estão em menor escala, o que pode indicar seu status como servo ou escravo. Além desta questão, contudo, chama a atenção a ideia de deslocamento presente nessa cena. As figuras não aparecem retornando à casa ou perseguindo algum animal, mas sim caminhando em meio a um ambiente repleto de plantas de formas e cores variadas. É possível propor que tais imagens também fariam alusão à jornada do morto. Se considerarmos essa interpretação conjuntamente com o posicionamento desta cena na parede central da tumba, que demarca a fronteira entre a antecâmara e a câmara posterior, onde o morto será depositado, temos o sentido liminar e transitório da antecâmara reforçado. Esse sentido se completa quando consideramos a oposição entre os ambientes representados nas 2 câmaras. Enquanto a antecâmara apresenta um bosque que é claramente marcado pela presença constante de elementos vegetais, a câmara posterior apresenta uma paisagem costeira. Pode passar, Mari, mais uma? Só para demonstrar. Não vou entrar muito na análise dessa segunda câmara, porque não ia dar tempo. Apresenta uma paisagem costeira, onde o que mais chama atenção é a presença de inúmeros pássaros coloridos que voam e por vezes nadam. É válido lembrar que tanto a presença da água quanto de pássaros estariam associados no contexto funerário etrusco à jornada do morto para o mundo pós a vida. Plantas e flores são muito comuns na iconografia etrusca, sendo encontradas em diversas mídias e estilos,
Ainda assim, muitas vezes, são desconsideradas das análises ou vistas como preenchedoras de espaços vazios e elementos decorativos. Acreditamos que esses elementos possuam um sentido mais complexo. Já René Janot aponta que haveriam diversos níveis de sentidos para representações de plantas no contexto funerário etrusco, que podem ser simbólicos, possuir significado emblemático ou metafórico, independente de qualquer relação com suas propriedades reais ou imaginadas conhecidas na antiguidade. Propomos que os elementos vegetais na antecâmara estão presentes para demarcar uma conexão ideológica e simbólica da elite etrusca com a natureza e o ambiente rural. As plantas faziam parte da vida das pessoas, estavam presentes em seu cotidiano, mesmo nas cidades, e não eram isoladas do meio rural e de bosques. Essas imagens de plantas ao redor da tumba marcam a presença desse ambiente e a familiaridade com esses elementos. O bosque é também um ambiente onde ocorre a caça e a prática de cavalaria, além de práticas rituais. A ideia do uso ritual sacralizado do bosque é particularmente clara nas imagens de Comus. Ademais, esta vegetação também remete à ideia de renovação da vida. Por fim, não poderíamos deixar de abordar o caráter complementar entre as imagens dos frontões das paredes ao fundo das duas câmaras. Enquanto a antecâmara, conforme já mencionado, há uma cena marcada pelo deslocamento das figuras presentes, que remete à função liminar daquele espaço, no frontão da câmara posterior, há uma cena de banquete, com um casal reclinado em posição de destaque, sendo servido por duas figuras masculinas em menor escala. Uma terceira toca flauta dupla. Duas figuras femininas menores estão sentadas próximo a Cliné, fazendo guirlandas. A demarcação de status está clara nessa imagem, seja pelo próprio contexto do banquete, seja pela indumentária que as figuras estão trajando. O posicionamento das imagens de banquete no frontão da câmara funerária etrusca é relativamente frequente, e isso não é por acaso. Além de honrarem aos mortos, tais imagens remetem à última etapa dos ritos funerários, os ritos de agregação. É isso, gente. Não vou me alongar demais. Tem uma bibliografia para vocês. Posso parar o compartilhamento? Pode tirar, Mari. Obrigada. Nada. Desculpa os troncos e barrancos Desculpa. Não, eu também peço desculpa, gente, porque minha internet caiu do nada. Ok, então vou esperar a Mariana parar do compartilhamento da tela. Ótimas apresentações, como sempre. Aí eu pergunto aos presentes se alguém quer colocar alguma questão. Desculpa aqui o latido, porque na hora de dar atenção para o cachorrinho. Mas alguém tem alguma questão? Porque senão eu faço as perguntas. Não? Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas. Vou seguir a ordem da apresentação, ok? Para Juliana, primeiro, que você fala de uma associação entre o Eros, Afrodite e Dioniso, certo? Num aspecto mais quitônico, porque esse aspecto mortuário. Então, eu fiquei questionando, né, se é possível encontrá-la em períodos anteriores, essa associação, como nas imagens de figuras negras, ou seria uma inovação imagética do período clássico das imagens de figuras vermelhas, entende? Se é uma mudança inserida nessa mudança da própria técnica. Sim, é uma inovação técnica. É uma inovação técnica que claramente tem influência ática. E essa inovação, ela é reconhecida, inclusive, pelo Beasley e por o Trendle, que são, principalmente o Trendle, que é o principal indivíduo que faz um catálogo mais extenso sobre vasos vermelhos da região, centro-sul da Itália, e ele reconhece que determinados padrões, e que depois é corroborado pelo próprio Carpenter e pelo Harding, que é uma pessoa que Edward Herring, que faz uma análise muito extensa, tanto dos vasos da Apulia, quanto vasos paistanos e lucanos. Ele reconhece que essa é uma inovação técnica com influência majoritária da Ática. É claro que a representação tanto do Eros quanto de Afrodite e Dionísio, obviamente, a gente já sabe que elas circulavam durante muito tempo, mas essa associação quitônica é uma inovação iconográfica
principalmente a partir de 480, que é o início, que é o comecinho da fase inicial da produção ápula. A produção lucana já é uma produção anterior, mas ela tinha essa inovação de representação do Dionísio, principalmente, mas ela se torna muito forte na produção ápula e a partir de 475 de maneira mais marcada. Obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, ok, gente? Que aí eu abro espaço. Camila, eu vou precisar sair. Eu sei. Então, se alguém tiver alguma pergunta para a Juliana, teria que ser agora. Por favor, gente. Eu realmente vou precisar sair. Não. Então, vai lá, Ju. Acho que não tem uma pergunta, gente, não. Ok, obrigada. Então, eu que agradeço. Fiquem bem. Obrigada pela apresentação. Foi um prazer rever todos. Um abraço. Até, Ju. Até. Então, eu vou passar a pergunta para o Matheus. Uma pergunta... Alguém levantou a mão. Oi? Marcelo Silva. Então, vou deixar o Marcelo Silva fazer a pergunta antes que eu faça, tudo bem? Marcelo? Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, a gente gostaria de agradecer, né, aí a participação, pelo belo evento que está sendo colocado aí. A minha pergunta seria assim, para a Nina, em relação às pinturas, né, nos túmulos etruscos. A gente sabe que, basicamente, eles tiveram uma forte convivência com os gregos, né? Então, nessa convivência aí, não somente as pinturas, mas também ali cerâmicas e vários outros objetos também foram constituídos. Mais ou menos em que período você fala? Século VI? Seria isso o período? Essa tumba ela é datada entre 510 e 500. Século VI. Finalzinho do período arcaico. Tá, como também existia uma grande, assim podemos falar... Perdão, Marcelo, desculpa. Meados do período arcaico. De uma forma assim um pouco mais contemporânea, havia uma grande globalização ali também entre os gregos, os egípcios, né, nessa área. Essa influência nessas pinturas aí também, será que não teria, de alguma forma, uma visão dos gregos sobre os egípcios para transportar para essas tumbas aí, esses desenhos, essas formas, né? Essa vivência dentro desse cotidiano, na caça, na pesca, né? Nas imagens que são ali fornecidas, né? Pelas tumbas. Tem alguma relação que poderíamos fazer em cima disso ou não? Então, Marcelo, em relação aos egípcios, eu não saberia informar. Tem muita relação com a Grécia, sim, tem uma troca muito, muito grande ali, inclusive não é só unilateral, né? Principalmente nas cerâmicas você consegue observar que você tem um movimento que tanto a Etrúria influencia a produção ática e a Etrúria começa a produzir também cerâmicas de figuras negras com modelos e com iconografias áticas, mas com diferenças, claro. São objetos, dentro da perspectiva que eu trabalho, são objetos emaranhados. Isso perpassa também por essas tumbas, porque diversos autores defendem que são os mesmos pintores, muitas vezes, que pintam as tumbas, que pintam também os vasos, que você usa modelos de vasos para pensar como construir essa iconografia nessas tumbas. A outra tumba que eu trabalho, a tumba dos touros, tem uma imagem de um mito grego, o assassinato, a emboscada de Aquiles a Troilos, e que você consegue encontrar imagens muito parecidas em vasos gregos. Em vasos gregos não, se eu não me engano, circula mais dentro da própria Etrúria mesmo, produzida mais na própria Etrúria. Mas, realmente, com o Egito é uma coisa que eu nunca parei para olhar. Eu vou até anotar para ver se eu encontro alguma informação nesse sentido. Porque a gente sabe que houve ali também uma grande
uma grande parte de gregos vivendo no Egito, né, inclusive em locais, em algumas cidades ali, foram encontradas sítios com grandes evidências, né, de cerâmicas egípcias, né, realizadas ali. Então, particularmente, os gregos estavam ali morando, vivendo e também tendo essa comercialização. Aí, a ideia, mais ou menos, que a gente tenta, assim, é fazer uma conexão, é que se os gregos estavam lá, viram também as tumbas, os monumentos egípcios e tudo mais, e de alguma forma eles, né, foram trabalhando na sua arte ali, já elaborados dentro da visão grega ali, para as tumbas, né? Porque quando a gente vê as tumbas egípcias, apesar de serem tumbas muito antigas, mas elas tentam sempre mostrar as histórias, os grandes reis, aquelas pessoas que viviam, né? Além de dizer que ali automaticamente pela construção da tumba era uma pessoa de elite, uma pessoa, né, da aristocracia etrusca da época. É mais ou menos, só tentando essas entender. tumbas pintadas, essas tumbas pintadas, principalmente no período arcaico, mas de maneira geral, as tumbas etruscas com as pinturas parietais, elas são muito específicas da região da Tarquínia. Eu não saberia dizer se tem uma relação particular aí com a questão do Egito, mas agora que você está falando, na outra tumba que eu estudo, que é uma tumba que tem muita imagem de vegetação, que o meu objeto de estudo, na verdade, são as imagens de plantas e vegetais, tanto nas tumbas quanto nas cerâmicas. Tem uma imagem que um dos autores identificou como flor de papiro. Eu procurei a imagem, eu não consegui ver como ele fez essa relação, eu tenho até que pegar para olhar melhor quando eu analisar mais a fundo essa tumba. Por que ele fez essa conexão daquele tipo de iconografia com flor de papiro? Porque eu não encontrei nenhuma outra referência a essa flor, esse tipo de flor, nem na cerâmica grega, nem na cerâmica etrusca que eu estou trabalhando, nem em nenhuma outra das tumbas que eu já olhei. Mas é uma coisa para se pensar. Tá Obrigada, bom. Marcelo. Obrigado também, viu? Ótima apresentação aí, não só a sua, mas de todas, da Mariana, né, e da colega ali que também acabou de sair. Obrigado. Marcelo acabou fazendo um pouco da pergunta que eu ia fazer para a Nina, então foi ótimo. Então, vou perguntar para o Matheus. Matheus, na verdade é uma implicação porque eu já vi você trabalhando com esse pressuposto, não sei se você mantém, mas a gente pode relacionar uma lógica de localização para as leituras e associações feitas de Belerofonte, Crisaor, né, que é essa dupla que eles vão alterar. É possível fazer essa associação a partir da ideia de uma localização, ou seria um interesse, e tendo como base, interesses políticos e identitários da região da Cária? Não sei se eu fui muito clara. Sim, eu entendi, sim. Eu acredito, sim, que seja uma apropriação local de temas que são considerados mais amplos, não só gregos, né, mas que circulam para além daquilo que a gente entende de maneira tradicional como Hélade, como grego, essas populações que, no período helenístico, especialmente, no fim do período helenístico, na passagem, na transição para esse período da formação da província da Ásia, essas populações começam a retrabalhar as suas identidades, a se relocalizar. Ali na inscrição que eu coloquei, o Orgulho de Halicarnasso, não foi a parte que eu foquei, né? Mas logo no início dela, eles falam de uma autoctonia não grega de Halicarnasso junto dos migrantes, aí a parte que a gente trabalhou, né, aqui, né, que é de Belerofonte, e depois fala do pessoal da Ática, depois fala do pessoal de Trezena. Então o pessoal começa a retrabalhar as identidades numa perspectiva de se apropriar de grandes temas e a partir de interesses locais, né? Então essa questão do Crisaor, desse retrabalhar do Crisaor, dele virar ele sair desse campo do monstruoso e virar um herói que é um Belerofonte 2.0, né?
que ele acaba virando, né? Então, eu acho que é uma apropriação local de temas globais, né? Então, seria o glocal, de certa maneira, de maneira bem rápida, né? O global que circula, esses grandes mitos, essas grandes narrativas, esses grandes personagens que são compartilhados com variadas versões sobre eles, né? Com variadas variantes, né? Com variantes das narrativas desses personagens, e essas populações locais retrabalham-se e reinserem esses indivíduos, especialmente esses heróis que migram, né? São prolíficos para isso, Héracles, Perseu, Teseu e por aí vai, né? É fácil dizer que eles desviaram um pouco do caminho e passaram aqui e fundaram a minha cidade. Ele se perdeu, ele veio para cá e fundou minha cidade. Então você traz um grande tema para a sua cidade, sem necessariamente negar e se aculturar, como seria a interpretação mais antiga, né? Eles estariam se helenizando, deixando de ser aquilo que eles são para serem cópia dos gregos e puramente subjugados pelos gregos, né? Então, eu acho que seria uma apropriação, sim, local, de narrativas globais, e existe uma dinâmica, né? E essas narrativas locais, por sua vez, elas são jogadas de volta para o global, o que aparece lá no Estevão de Bizâncio. Estevão de Bizâncio, ele registra uma tradição no século VI da nossa era, né? Muito tempo depois, ele registra essas tradições locais. A gente tem a dificuldade de saber quais são as fontes do Estevão de Bizâncio, né? As várias fontes que ele usa nas étnicas, mas aparece lá, no Estevão de Bizâncio. Então, do global para o local, e o local joga de volta essas narrativas. Então, acho que sim, dá para ler fazendo uma leitura do local. Obrigada, Matheus. E agora, já em cima da hora, vou perguntar para a Mariana, que eu conheço a pesquisa um pouquinho, né, de anos e anos, na verdade, década, Meio difícil. já acompanhando, mas na sua apresentação, comecei a pensar. Eu sei como na região da Sicília, Deméter e Coreia vão ser extremamente utilizadas por vários tiranos, por todo o seu aspecto, né, fundamental, como você falou. Mas aí eu fiquei pensando, porque eu já li coisas suas também em relação a isso, mas eu fiquei pensando nessa questão da transitividade que você usa, né, desse aspecto das deusas. E se os tiranos vão fazer uso da associação delas, das duas, né, com outras divindades, como Hermes, que também tem esse aspecto transitivo, né, muito forte, marcado do deus. Então, como funcionaria essa circularidade entre os deuses? Você chegou a ver isso já, Mari? Além daquele artigo que eu já li. Obrigada. É uma ótima pergunta. A gente porque a gente geralmente, né, trabalha com um deus, outro deus. E o panteão ele é uma coisa que ele se complementa e se opõe, né? Então, na verdade, os deuses de um panteão, os deuses, né, que são escolhidos ali para morarem na cidade, digamos assim, né, usando ali uma linguagem do Detienne, os deuses que habitam a cidade, eles conversam entre si, né? E no caso, a gente pegando a fonte escrita que a gente tem, né, a principal fonte escrita, porque Deméter e Perséfone praticamente não aparecem nos poemas homéricos, elas meio que quase não dão as caras. Isso é muito significativo também, porque é uma elite que se apoia no agrário, mas não buscava essa conexão direta com essas deusas da agricultura, né? Os deuses que eram queridos pelas oligarquias gregas da Grécia Balcânica, se a gente pensa assim, são Hera e Apolo, né? Esses são os deuses ligados à agricultura e principalmente ao gado, né? Porque o gado era um elemento que mostrava essa riqueza de forma muito, muito clara, né? Também. Mas nas conexões entre a Deméter e o Hermes e esses deuses que a gente associa à transitividade, é interessante porque a gente não associa a agricultura à transitividade, mas tem, né? Tem ali um caráter, né, de esse campo está cansado, deixa descansar, vamos cultivar outra área. Então tem uma transitividade que não é abordada geralmente. O Hermes, ele está no hino homérico o tempo todo. É ele que conduz a Perséfone, né, Coré,
de volta para o mundo dos vivos depois que a Deméter barganha com Zeus. Então tem um aspecto próximo. O Hermes participava das procissões em Eleusis, então há ali uma conexão em vasos, né, principalmente alguns vasos de figuras vermelhas, né, atenienses. A gente vê, tem um bem específico que mostra como se fosse a Perséfone saindo da terra, voltando, né, e o Hermes está lá. Tem outros também que mostram ela sendo conduzida, né, de volta para a mãe, e o Hermes está lá, porque ele é um deus também, né, que auxilia nessas passagens. Outra divindade que está associada à transitividade é Hécate. Hécate também está citada no hino homérico como uma pessoa que, olha, aconteceu isso com a sua filha. É Hécate que dá com a língua nos dentes e fala que a Coreia foi raptada. Então, tem uma transitividade. E se a gente for pensar também na lógica do hino, a Deméter vai e volta. Ela vai para o Olimpo, ela volta para a Terra, ela vai para Eleusis, ela sai de Eleusis. Então, tem uma circularidade dessas deusas que a gente, né, que uma visão da agricultura que a gente tem, dessa visão, né, bem assentadinha, talvez não fosse essa visão que os gregos tivessem. Né? É uma coisa até que eu quero explorar ali, Milady. É uma coisa que talvez eu explore aí mais para frente, né? Esse caráter transitivo dessas deusas. Porque a gente acha que elas eram paradas o tempo todo. Não são, nem todo mundo é Hestia, né? Que está ali no centro da casa. Então, esses deuses, eles são... E até eu fico me perguntando, né? Se o que a gente entende por Hestia é válido, porque o Vernon também, é o que a gente conhece, é principalmente aquele artigo do Vernon. E o Vernon tem uma visão estruturalista, né? Então, talvez outras visões, outras interpretações possam mostrar outros aspectos. Então, eu acho que é interessante a gente revisitar o que a gente, né, conhece tradicionalmente, essa bibliografia tradicional aí sobre essas caracterizações dos deuses do panteão heleno, porque eles são muito mais complexos do que a gente acha, porque geralmente há uma padronização de acordo com o que se tem das fontes atenienses. E aí, quando você vai para outros espaços, você fica muito chocado. Eu, quando estava analisando os santuários, eu fiquei chocadíssima. A primeira vez que eu peguei, falei assim, gente, mas é muita conexão com o mar. Eu fiquei assim, era uma coisa que eu não me ligava, Deméter e o mar. E até em Eleusis, até em Atenas, tem uma conexão do santuário de Eleusis, dava para ver o mar. Então, ela tem esse papel de guardiã do território também, de estar marcando áreas limítrofes, que não foi abordado numa literatura tradicional, e que faz todo sentido. Por quê? Porque ela está ligada a essas transições das estações do ano, né? Então, dessa rotatividade de atividades. Então, é uma coisa que eu acho que a gente, né, fica aí o convite para as pessoas explorarem outros aspectos que não estão lá no Vernon, no Detienne, que são, né, literaturas muito boas, válidas, mas que já tem ali né, já estão ali, o peso do tempo já está mostrando, ali, já está se fazendo perceber. Obrigada pela questão e desculpa ter falado tanto. Obrigada, Mariana, obrigada. Mais alguma questão, alguma colocação? Senão eu vou dar a mesa por encerrada, agradecendo, né, a Mariana, a Nina, a Juliana e o Matheus por compor essa mesa, né, essa sexta mesa de comunicações do evento do NEA. Agradeço a todos e todas que ficaram até o momento com a gente aqui. Agradeço e parabenizo aos apresentadores e suas pesquisas, e aproveito para convidá-los já para amanhã, de manhã, 10 horas da manhã, nesse mesmo link, a gente vai ter a quarta palestra com os professores Fábio Vergara Cerqueira e Fábio Morales. Então, fica o convite para vocês já para amanhã. No mais, eu me despeço agradecendo e dando boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite a todos.